Uma menina de 14 anos estava com dificuldades para dar à luz, mas seu pai estava por perto, impaciente, dizendo: "Você ainda não terminou." Com o choro agudo de um recém-nascido, Sally finalmente deu à luz com sucesso. Já era seu segundo filho, mas antes que ela pudesse ver o rosto do bebê claramente, seu pai o arrancou de seus braços. Ele também a alertou, assim como da última vez, para nunca contar a ninguém, pois a criança era dele. A mãe só conseguiu ficar em silêncio, irritada, mas impotente, e acabou morrendo em desespero. Pouco tempo depois da morte de sua mãe, o pai monstruoso começou a atacar sua irmã mais nova. Mais tarde, ele se casou com uma jovem. As irmãs pensaram que a vida finalmente poderia melhorar, mas no casamento, o viúvo Albert avistou a linda irmã mais nova. Logo após a cerimônia, ele veio pedi-la em casamento, mas o pai não estava disposto a entregar sua filha mais nova e pura. Antes que as irmãs pudessem respirar aliviadas, ele sugeriu que Albert levasse Sally. Ela sabe cozinhar, limpar e cuidar de crianças. Ela não responde nem levanta a mão para ninguém. Sally foi girado como um produto para Albert inspecionar. Albert achou que ela serviria, e assim, a ingênua Sally se tornou sua esposa. Mas antes que ela pudesse entrar na casa de Albert, o filho dele jogou uma pedra nela em sinal de rejeição. Sally foi atingido na cabeça, sangrando muito, deixando uma marca vermelha brilhante da mão na pedra em frente à porta. E sua vida miserável estava apenas começando. Naquela mesma noite, Albert descarregou sua raiva nela. Sally sentiu uma dor terrível, mas não chorou. Tudo o que ela conseguia pensar era se sua irmã estava segura. Ela viu a foto de uma linda mulher ao lado da cama e não conseguiu deixar de se perguntar quem ela era, tentando se distrair da dor e do desamparo. Na manhã seguinte, Sally foi até a cozinha para cozinhar, mas o que ela viu foi um desastre total. Uma montanha de pratos sujos, utensílios cobertos de teias de aranha, festos comida espalhados pelo chão e ratos por todo o lado. Mas Sally não estava assustada. Ela pegou um pano e começou a limpar as paredes. Logo, uma pequena flor coberta de poeira apareceu. Depois da limpeza do céu, a cozinha ficou uma vinha em folha. Mas, para sua surpresa, Albert não a elogiou. Em vez disso, ele atropelou todo o seu trabalho duro. Pior ainda, quando ela respondeu sem querer, Albert lhe deu um tapa no rosto. Foi naquele momento que Sally percebeu que era apenas uma criada Albert havia comprado. Nesta casa, ela não tinha o direito de falar. Somente a obediência completa poderia protegê-la de ser espancada. A partir daí, a semente da submissão foi plantada profundamente em seu coração. Mesmo sendo agora esposa de alguém, ela nunca parou de pensar em seus 2 filhos. Um dia, enquanto fazia compras na cidade, ela encontrou a esposa do pastor. Sally reconheceu a criança nos braços da mulher. Imediatamente era dela. Ela aproveitou o momento para iniciar uma conversa e segurou a criança. Acontece que seus 2 filhos foram vendidos para a família do pastor por seu pai. Ela não suportava ver a mulher ir embora com a criança, mas não havia nada que ela pudesse fazer. E sua miséria não terminou aí. Algum tempo depois, o pai realmente começou a assediar a irmã mais nova. Incapaz de suportar, a irmã fugiu para buscar abrigo com Sally. Quando Sally a viu depois de tanta tristeza, ela finalmente sorriu. Ela pediu a Albert para deixar sua irmã ficar. Albert, satisfeito com a beleza da moça, concordou prontamente. Eles pensaram que finalmente estavam seguros, mas o perigo não havia desaparecido de fato. Estavam finalmente reunidos. As irmãs não se importavam com mais nada. Estar juntos já era felicidade suficiente, mas no fundo eles sabiam que precisavam de uma saída. A irmã começou a ir à escola. À noite, ela ensinava a Sally a ler. Dessa forma, mesmo que se separassem no futuro, eles ainda poderiam escrever cartas um para o outro. Ela colocou bilhetes de papel com palavras em objetos correspondentes. E aos poucos, Sally começou a ler em voz alta. Um dia, Sally viu a palavra sistema em um livro. Ela perguntou: "O que isso significa?" A irmã explicou: "Um sistema é uma maneira definida de fazer as coisas, mas alguns sistemas precisam ser quebrados. Temos que ser corajosos e lutar por nós mesmos." Infelizmente, Sally disse que não poderia fazer isso. Tudo o que ela queria era sobreviver. Ela já havia se tornado vítima desse sistema, mas nada disso afetou o vínculo deles. Eles compartilharam muitos dias alegres juntos. Mesmo assim, os olhos de Albert não deixaram a irmã. Um dia, ele não conseguiu mais se conter. Ele a parou no caminho para a escola e a arrastou para os arbustos. Mas desta vez ele não conseguiu. Frustrado e envergonhado, ele a expulsou de casa, e a irmã se despediu em lágrimas, expressando seu amor através de um gesto familiar. A irmã disse firmemente: "Só a morte pode nos separar." Daquele dia em diante, Sally esperava todos os dias por uma carta, mas sempre que ela perguntava sobre correspondência, Albert gritava: "Nunca chegue perto daquela caixa de correio." Anos se passaram,
Num piscar de olhos, Sally se tornou uma mulher sob pressão, agora capaz de ler fluentemente. Mas ainda assim, nenhuma carta chegou. Ela começou a temer o pior. Talvez sua irmã tivesse morrido. Então, certo ano, Sally conheceu uma mulher que deixou profunda impressão nela. Um dia, o filho de Albert, Harpo, trouxe para casa uma mulher grávida. Eles se apaixonaram e estavam se preparando para se casar. Albert não demonstrou nenhuma emoção. Ele até duvidou que a criança fosse seu filho. Ele queria assustar a mulher para mostrar sua autoridade, mas Sofia não era alguém com quem se pudesse mexer. Ao ver o quão submissa Sally era, Sofia se tornou ainda mais assertiva. Harpo ficou preso entre seu pai e parceiro de temperamento forte, mas no final, o amor venceu. Depois que o filho nasceu, eles realizaram um casamento. Eles até montaram uma casa nova. Sally foi ajudar a decorar e viu algo que nunca imaginou. Sofia estava dando ordens ao marido, um homem sendo mandado por uma mulher. Isso era algo que ela não conseguia compreender. Não demorou muito para que Harpo não aguentasse mais. Ele foi pedir conselho ao pai. Albert lhe disse: uma esposa é como uma criança. Você tem que mostrar a ela quem manda. Harpo correu para casa. Ele tentou agir como um durão e pediu para Sofia preparar o jantar, mas Sofia pediu para ele mesmo prepará-lo. Quando estava prestes a sair, ele pensou melhor. Depois que Sofia saiu da sala, ele perguntou calmamente a Sally o que ele deveria fazer. Para sua surpresa, Sally contou e bateu nela. Mais tarde, uma Sofia furiosa confrontou Sally. Por que você daria um conselho tão cruel? Lutei a vida toda para escapar do controle masculino e agora acabei aqui. Mas Harpo também não se beneficiou da violência. Apesar das surras, eles ainda tiveram filho após filho. Um dia, Sofia não aguentou mais. Ela foi embora com as crianças. Sally ficou por perto e se despediu de cada um deles. Sofia era como um raio de luz, rasgando o coração a muito fechado de céu. Então, apareceu uma mulher que realmente a libertaria. Certa noite, pouco antes de uma tempestade, Sally sentou-se à porta e contou histórias para as crianças. Enquanto eles espalhavam lama por todo o seu rosto, observando as nuvens escuras se formando, ela sentiu que algo estava prestes a acontecer. Com certeza, Albert chegou em casa com uma mulher. Sally entrou em pânico e correu para trocar de roupa, vestir algo bonito. Mas no espelho, seu rosto estava coberto de lama, e nem suas roupas novas conseguiam esconder seu constrangimento. Ela se perdeu completamente na mulher que entrou. Sally a reconheceu imediatamente. Era a mulher da foto ao lado da cama, a favorita de Albert, Shug, escondida no canto. Sally viu Shug gritar com Albert, chamando-o de covarde que temia o pai. O que mais chocou Sally foi que Albert parecia realmente magoado. Ele parou de fumar porque Shug odiava o cheiro. Ele até começou a cozinhar porque Shug queria comer. Albert, que nunca tinha cozinhado, tateou a cozinha. Ele se cortou, foi atingido por panelas, estava completamente fora de seu elemento. Sally apenas ficou sentada em silêncio, observando com um sorriso. Quando Albert finalmente serviu a comida para Shug, ela jogou fora sem pensar duas vezes. Sally olhou para a parede onde a comida havia respingado. Ninguém jamais ousou gritar com Albert daquele jeito. Ela ficou curiosa sobre Shug, então preparou uma refeição deliciosa e deslizou o prato para o quarto. Então ela se agachou perto da porta, esperando para ver o que Shug faria. Momentos depois, o prato vazio foi jogado de volta para fora. Claramente, Shug gostou sem nem perceber. Sally assumiu a responsabilidade de cuidar Shug. Durante uma conversa, Sally descobriu que Shug era uma cantora, havia cativado milhares de homens. Observando a figura sexy e o charme irresistível da mulher, Sally olhou para ela com olhos curiosos. Mas no momento em que Shug falou sobre seu pai, todo aquele encanto foi levado embora por uma tristeza avassaladora. Acontece que o pai de Shug era um velho teimoso que achava que sua filha era uma cantora de boate vergonhosa. Então ele se recusou a vê-la novamente. Mesmo quando Shug cumprimentava, ele simplesmente a ignorava. Ao ver isso, Sally pegou um pente e escovou delicadamente o cabelo de Shug, cantarolando suavemente uma música para confortá-la. Shug começou a cantar junto. Naquele momento, Sally pareceu se apaixonar pela mulher que antes era sua rival. Mas nesse momento, Albert entrou de repente. Mas ele foi rapidamente chamado por uma voz vinda do andar de baixo. Era o pai dele. Seu o repreendeu por trazer uma mulher como Shug para dentro de casa e continuou falando mal dela. Albert ficou ali em silêncio, sem dizer nada. Foi por isso. Embora amasse Shug, ele nunca poderia se casar com ela. Ele nunca ousou desobedecer ao pai. O que Shug queria era um homem que pudesse se libertar do controle patriarcal, mas o que Albert não ousou fazer, Sally fez. Ela cuspiu no copo destinado ao pai de Albert, desabafando sua raiva em nome de Shug. Observando o velho beber o copo inteiro,
Sally se sentiu incrivelmente satisfeita. Ela até pensou consigo mesma que se houvesse uma próxima vez, ela colocaria a urina de Shelby no copo dele. Pouco tempo depois, Harpo encontrou uma nova namorada e construiu um bar perto do rio. No dia da grande inauguração, Shu foi convidado para cantar. Rapidamente, multidões de vilarejos próximos se uniram para assistir. No palco, Shelby parecia uma rainha adorada por todos. Enquanto Sally apenas sentava calmamente em um canto observando, ela suportava as risadas zombeteiras das mulheres próximas, abaixando seu chapéu para esconder sua vergonha. Para sua surpresa, Shelby dedicou uma música a ela, como agradecimento por cuidar dela nesses últimos dias. Embora a música se chamasse Michelle's Blues, ouvi-la encheu-se-lhe de alegria. Ela não conseguia acreditar que alguém se importasse tanto com ela. Assim que todos estavam comemorando, Sofia apareceu também. Ela trouxe consigo um companheiro próximo, o que imediatamente deixou o Harpo com ciúmes. Ignorando tudo, ele agarrou Sofia e a arrastou para a pista de dança, mas parecia esquecer que já tinha uma nova namorada. Ao ver Harpo dançar com outra mulher, sua namorada correu até ela e deu um tapa no rosto de Sofia, mas Sofia não desistiu. Ela deu um tapa gentil em suas costas e a jogou no chão. A briga entre as duas mulheres rapidamente se transformou em uma briga generalizada, transformando o bar inteiro em caos. Observando o caos se desenrolar, Sally achou tudo emocionante e divertido. No final, foi Shelby quem a puxou e trouxe de volta para casa. Querendo que Sally se sentisse confiante, Shu pediu que ela experimentasse um vestido vermelho dela. Assim que o colocou, Sally começou a se sentir tímida novamente, cobrindo a boca e rindo. Ao ver isso, Shelby rapidamente a encorajou. Seu sorriso é lindo. Não tenha medo de mostrar os dentes. Ela então puxou a mão de Sally e dançou com ela. Por fim, Sally ficou em frente ao espelho, mostrando lentamente os dentes. Ela caiu na gargalhada, deixando de lado toda a dor que carregava há anos, rindo alto pela primeira vez na vida. Mas um segundo depois, seu sorriso congelou. Ela ouviu Shu dizer que estava indo embora. Claro, Sally não queria que ela fosse. Ela se apaixonou por ela. E quando Shu fosse embora, a vida voltaria a ser como costumava ser. Quando Shu descobriu que Sally havia sido espancada, ela ficou chocada e perguntou o porquê. Sally deu uma resposta de partir o coração. Porque eu não sou você. Shelby também ficou com o coração partido. Ela beijou Sally gentilmente e lhe deu todo o amor que tinha. Era um ir além da amizade. Sally sempre pensou que sua irmã era a única que a amava, mas agora ela percebeu que havia outros também. Ela começou a seguir Shelby para todo lugar, como se estivesse atraída por Honey. Ela até queria ir embora com Shelby e escapar dessa vida infernal. Nervosamente, ela arrumou seus pertences. Mas naquele momento, Albert a viu. Naquele momento, a maior parte da coragem que Sally havia construído desapareceu. A caminho de se despedir Shelby, Sally seguiu atrás com sua bagagem. Quando a porta do carro estava prestes a fechar, ela deu um passo à frente para impedi-la, reunindo coragem novamente. Mas quando ela estava prestes a falar, viu o olhar de advertência a Albert. No final, ela fechou a porta silenciosamente, perdendo sua melhor chance de escapar. Sua fraqueza interior parecia uma corrente pesada envolvendo tudo o que ela fazia. Observando o carro de Shu se distanciar, Sally entrou em desespero. A partida de Shelby pareceu levar consigo toda a sua coragem, e ela afundou novamente em sua vida dolorosa. Pouco tempo depois, uma triste notícia se espalhou pela cidade. Sofia foi enviada para a prisão. Naquele dia, ela estava caminhando pela rua com os filhos quando encontrou o prefeito e sua esposa. A esposa do prefeito adorava os filhos de Sofia. Ela não pôde deixar de tocar seus rostos e beijá-los. Então, ela se levantou e perguntou a Sofia: "Você gostaria de ser minha empregada?" Mas Sofia, que sempre se defendeu, viu isso como profundamente desrespeitoso. Ela se endireitou e recusou com um tom firme e impetuoso. A rua inteira ficou chocada. O prefeito ficou furioso. Ele caminhou até Sofia, com as mãos na cintura, olhando para ela. Ele não conseguia acreditar que uma mulher da classe trabalhadora ousasse falar com sua esposa daquele jeito. Mas Sofia permaneceu desafiadora. Então o prefeito deu-lhe um tapa no rosto. Sofia não se importava com quem ele era. Ela retribuiu o tapa. Ao verem isso, uma multidão rapidamente se formou ao redor deles. Sem ninguém ao seu lado, Sofia pediu ajuda à polícia. Mas em vez de ajuda, ela foi atingida duramente na cabeça por um rifle. Mas depois disso, ela foi jogada na prisão. Ela ficou presa por 8 anos. Quando foi libertada, Sofia estava completamente destruída. Seus cabelos grisalhos a faziam parecer décadas mais velha. Ela perdeu todo o ânimo e acabou se tornando a empregada do prefeito. De uma prisão visível para outra invisível, ela passava os dias seguindo discretamente a esposa do prefeito, ensinando-a a dirigir ou indo às compras com ela. Na véspera do Natal, a
A esposa do prefeito lhe deu uma longa lista. Ela disse para Sofia sair e fazer compras porque sua visão estava ruim. Sofia teve que apertar os olhos só para ler as palavras. Então, de repente, alguém arrancou a lista das mãos dela e começou a encher as sacolas de compras. Sofia reconheceu a pessoa. Era Sally. Elas não disseram uma palavra a outra, mas antes de irem embora, Sofia murmurou um agradecimento silencioso para ela. Sally respondeu: "Se não fosse por você, eu provavelmente estaria morta." Anos de tensão entre eles desapareceram silenciosamente. No dia de Natal, a esposa do prefeito levou Sofia para casa visitar sua família, dando a ela um dia de folga para passar com seus filhos. Quando ela chegou em casa, mal os reconheceu. Afinal, mais de 8 anos se passaram e as crianças cresceram. Ela queria sentar e conversar com sua família, mas lá fora, algo deu errado sem Sofia ao seu lado. A esposa do prefeito entrou em pânico enquanto dirigia. Um grupo de homens tentou ajudá-la, mas ela achou que todos tinham más intenções. 14h18. Ela entrou em pânico e começou a dirigir descontroladamente pelo quintal. Ela dizia cuidar de crianças pobres e tentava ajudá-las, mas, no fundo, ainda era cheia de preconceito. Sofia retornou rapidamente para a esposa do prefeito. Ela não passou nem alguns minutos com os filhos e já teve que sair novamente, num piscar de olhos. Muitos anos se passaram e, numa manhã de primavera, Sally e Albert foram subitamente acordados por uma voz familiar. Eles pularam da cama e correram para a porta, animados. Para a surpresa deles, era realmente Shu, mas ela estava acompanhada por um homem que Sally nunca tinha visto antes. Shubi se casou durante os anos em que esteve fora. Sally e Albert estavam felizes e um pouco tristes, mas não demorou muito para que Albert e seu antigo rival se tornassem amigos íntimos. Eles estavam conversando muito alegremente. Eles nem ouviram a buzina do carteiro. Shudi não se importava com a regra de Albert sobre ficar longe da caixa de correio. Para sua surpresa, o carteiro era seu pai. Ela provavelmente mostrou a ele sua aliança de casamento, esperando sua bênção, mas seu pai nem olhou para ela. Ele simplesmente foi embora. Depois de um momento de decepção, Shu tirou uma carta. Para espanto deles, era da irmã de Celere. Shudi correu para dentro e levou Sally para o sótão. Os dois leram a carta atentamente. Acontece que sua irmã conheceu uma mulher gentil, a mesma esposa do pregador que Sally tinha visto uma vez na cidade. Agora, ela estava morando com aquela mulher e criando os filhos de Celere. A irmã dela estava escrevendo cartas o tempo todo, mas Albert interceptou todas elas enquanto os dois homens estavam no bar. Sally e Shudi entraram em ação. Eles procuraram e finalmente encontraram um grosso maço de cartas escondido sob o assoalho. Cada uma delas era da irmã de Celere. Sally ficou impressionada. Ela colocou as cartas em um livro e as leu sempre que tinha um momento. Sua irmã seguiu a família dos pregadores para a África, onde eles começaram uma escola missionária. Somente meninos eram autorizados a frequentar a escola, mas filha de Céu se tornou a única menina na escola. Mais tarde, construtores de estradas chegaram à África e sua casa estava localizada bem no caminho de uma estrada planejada. No final, a casa foi demolida. A bondosa esposa do pregador logo adoeceu e faleceu. Na época, a irmã de Celele trabalhava com autoridades de imigração dos Estados Unidos. Se tudo corresse bem, ela se reuniria com Celele em breve. Sally estava tão absorta na história da jornada de sua irmã que nem ouviu Albert chamá-la. Furioso, Albert se aproximou e deu um tapa nela, tirando-a de seu devaneio. Ele gritou que ela estava lenta e preguiçosa. Ela até esqueceu de barbeá-la. Naquele momento, o ódio de Céu por Albert atingiu o ápice. Ela pegou a navalha e pressionou-a levemente contra o pescoço dele. Justo quando as coisas estavam prestes a explodir, Shud interveio e a impediu. Albert se levantou um pouco atordoado e tocou o pescoço com uma expressão de medo, pois viu no rosto de Céu uma determinação que nunca tinha visto antes. Era como se essa mulher tivesse dado o primeiro passo para fora da gaiola. Não muito tempo depois, eles realizaram um grande jantar em família na casa. Sofia Harpo e o pai de Albert estavam todos lá. À mesa, Shug anunciou que ela e o marido iriam embora e Sally iria com eles. Albert ficou imediatamente descontente. Ele questionou Celele com raiva, tentando intimidá-la como costumava fazer. Mas Sally respondeu com calma e mais poder do que nunca. Ela chamou Albert de homem baixo e repugnante até xingou seu pai. Ela falou sobre sua irmã e seus filhos, dizendo que eles eram muito melhores que Harpo e os outros se Harpo não tivesse tentado controlar Sofia. Nada disso teria acontecido. Resumindo, a família inteira era podre, principalmente Albert, que não passava de um monte de cocô de cachorro. Essa frase fez todos da mesa caírem na gargalhada. Albert gritou para que parassem, mas a risada de Sofia soou ainda mais alta. A vida a silenciou por anos, mas a transformação de Céu a trouxe de volta à vida. A destemida Sofia havia retornado, usando o riso para liderar anos de dor. De
repente, a atual namorada de Harpo se levantou e anunciou que também iria embora. Ao ver todas as mulheres se rebelando, Albert explodiu de raivas, ombou-se-lhe, chamando-a de feia e sem talento, dizendo que ela voltaria rastejando em breve. Mas essas palavras só revelaram o quão inseguro e covarde ele realmente era. Sally apenas ouviu sem expressão enquanto Albert continuava gritando. Sally se levantou de repente e pressionou uma faca contra o pescoço dele. Sofia rapidamente a interrompeu. Não cometa os mesmos erros que eu cometi, esse homem não vale a pena. Sally largou a faca e saiu com Shud. Enquanto Albert continuava gritando insultos, Sally não disse mais nada. Ela entrou silenciosamente no carro. Albert se aproximou e levantou a mão para bater nela, mas dessa vez Sally apontou o dedo de volta para ele, de pé no carro com a cabeça erguida. Ela esmagou a arrogância de Albert de uma vez por todas e finalmente parou de aceitar abusos. Ela aprendeu a se defender. Com a poeira subindo atrás do carro, Sally levantou a mão direita e disse adeus à versão fraca de si mesma. No trem, Sally ficou na parte de trás do último vagão. Em poucos dias, ela achou ter visto sua irmã. Os trilhos passavam rapidamente sob seus pés, levando consigo o passado ao qual ela jamais retornaria. A cada quilômetro ela se aproximava de uma nova vida. Algum tempo depois, a casa de Albert ficou uma bagunça desde que Sally foi embora. Nunca esteve limpo. A fazenda não foi colhida. Os animais não estavam alimentados. Albert se afogou em álcool. Quando seu pai veio visitá-lo, ele disse para encontrar uma nova esposa. Albert o expulsou de casa. Pela primeira vez, ele enfrentou seu pai. Harpo e Sofia voltaram a ficar juntos. Eles administravam o bar Riverside como uma equipe. Albert costumava vir beber, mas sempre saía bêbado. Ver Harpo e Sofia reunidos deixou Albert feliz pela primeira vez. Anos depois, o padrasto de Ciel morreu. Ela voltou para casa ao funeral do homem que abusou dela e descobriu algo chocante. Ele não era seu pai biológico, apenas seu padrasto. Isso significava que seus filhos não eram resultado de incesto. Após sua morte, Sally herdou a casa e as terras que pertenciam ao seu verdadeiro pai. Era herança destinada a ela e sua irmã. Depois de uma vida inteira de dificuldades, Sally finalmente tinha uma casa própria. Além disso, ela abriu uma alfaiataria na cidade. A vida dela estava finalmente melhorando. Às vezes, Albert ficava parado à distância, observando-a fazer compras em silêncio, mas ele sabia que aqueles dias tinham acabado para sempre. Um dia, Shu estava cantando novamente no bar do Harpo, na igreja próxima. Seu pai estava pregando quando ouviu sua voz. Ele disse à congregação para cantar mais alto. As vozes deles abafaram Shub completamente. Naquele momento, Shu decidiu não recuar mais. Ela liderou a coroa no mesmo hino e marchou direto para a igreja. Ela cantou durante todo o caminho até o altar ficar diante do pai. A igreja explodiu em alegria e comemoração ao ver todos abraçando sua filha. O pai de Shub finalmente entendeu o coração dela. Eles se abraçaram forte. Tudo caminhava em direção a um futuro melhor. No mesmo dia, Albert recebeu uma carta da imigração. Era sobre se a irmã de Sally poderia retornar para a América. Albert não tinha mais o mesmo temperamento de sempre. Ele discretamente sacou todas as suas economias. Então ele caminhou nervosamente, mas determinado, até o escritório de imigração. Poucos dias depois, Sally viu um carro parar em frente às flores roxas perto de sua casa. Não era um turista, era a irmã dela depois de todos aqueles anos. Mesmo depois de décadas separados, Sally a reconheceu instantaneamente. Ela correu para frente, gritando o nome da irmã. Eles se abraçaram fortemente, com lágrimas escorrendo. Os filhos de Ciel agora estavam todos crescidos. Depois de décadas, a família finalmente estava inteira novamente. Em uma colina próxima, Albert observava tudo em silêncio. Ele finalmente fez a única coisa significativa em sua vida. Ele cuidou de toda a papelada para o retorno de sua irmã, mas ele não precisava contar a Sally porque finalmente estava se redimindo pelos erros que havia cometido. Quando o sol começou a se pôr, as duas irmãs brincaram de bater palmas. Assim como quando eram meninas, era como se nunca tivessem separado. O roxo é um azul com toques de vermelho, uma cor escondida sob o brilho. Ela representa a gentileza de Ciel, a força de Sofia e a beleza de Shub. É uma cor que ousa se manifestar contra a injustiça. Ela nos ensina a lutar diante da adversidade. Todos nós devemos carregar o espírito do roxo, quebrar as correntes que cercam nossos corações e lutar pelas vidas que realmente queremos. Só então poderemos viver uma vida que vale a pena lembrar. Sou um entusiasta de filmes. Por favor, inscreva-se no meu canal.